Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O debate que o PSD hoje suscita e ao qual o CDS se associou é um verdadeiro exercício de esquizofrenia política. Aliás, ao contrário do que diz o Sr. deputado Pedro Duarte, este debate tem mais de recaustagem do que propriamente novidade. Em abril de 2001, então na oposição ao último dos governos de António Guterres, o grupo parlamentar do PSD apresentou o projeto de lei 421/8, propondo uma lei quadro para a avaliação e qualidade dos ensinos básico e secundário. Depois disso, já no governo em coligação com o CDS, o PSD trouxe a esta Assembleia a proposta de lei 13/9, que propunha um sistema de avaliação da educação do ensino não superior. Essa proposta de lei, como já aqui foi referido pela Sra. Deputada Paula Barros, resultou na Lei 31/2002, aprovada exclusivamente com os votos do PSD e do CDS. Já nesta legislatura, em setembro de 2006, o PSD apresentou o projeto de lei que agora discutimos e que cria o Sistema Nacional de Avaliação das Escolas do Ensino Básico e Secundário. Ora, confrontando todas estas iniciativas, fica clara a esquizofrenia política do PSD em matéria de política educativa. Se compararmos o projeto de lei apresentado em 2001 com a proposta de lei de 2002, percebemos que o PSD, no governo, esqueceu as posições assumidas um ano antes, enquanto PSD na oposição. Para o PSD na oposição em 2001, era necessário que a comissão responsável pela avaliação das escolas fosse composta por 24 membros, garantindo uma ampla participação de um grande número de entidades, entre as quais sindicatos de professores, centrais sindicais, associações científicas e pedagógicas de professores, instituições de ensino superior, escolas profissionais, confederações patronais, municípios, conselhos executivos e governo. Para o PSD no governo em 2002, a estrutura orgânica de avaliação das escolas, afinal, já se bastava apenas com a participação do Conselho Nacional de Educação e do Governo. Tudo o resto foi afastado. Para o PSD no Governo, já não chegaram os objetivos e indicadores de avaliação propostos pelo PSD na oposição. E por isso lá se acrescentaram mais algumas alíneas que dessem cobertura aos rankings e à seriação das escolas que na oposição o PSD tinha procurado esconder. Para o PSD no Governo, até já nem eram necessários os incentivos à qualidade propostos pelo PSD na oposição, tendo por isso o artigo 9º do projeto de lei de 2001 desaparecido completamente da proposta apresentada em 2002. Para lá de todas estas incoerências, há ainda outro dado a registar. É que durante o resto da atabalhoada governação do PSD e CDS, a lei proposta e aprovada em 2002 nunca chegou a ser regulamentada e desenvolvida. Só se conhece, aliás, um único documento resultante desse regime de avaliação das escolas, que foi o parecer do Conselho Nacional de Educação, publicado em junho passado. Tendo passado novamente à oposição, o PSD vem em 2006 apresentar um novo projeto de lei sobre a matéria de avaliação das escolas, agora com a intenção de cortar, baralhar e dar de novo. De facto, este projeto do PSD pega na Lei 31/2002, corta-lhe alguns aspectos, baralha outros e, no fim, dá de novo muito pouca coisa. Em relação aos parâmetros da avaliação, temos uma versão reduzida para 11 das 14 linhas propostas pelo PSD no Governo em 2002. Em matéria de objetivos gerais de avaliação, de efeitos da avaliação, de termos de análise da autoavaliação e de elementos da avaliação externa, quais são as soluções que o PSD, de novo, na oposição nos propõe? Exatamente as mesmas da lei de 2002, mas com a ordem das alíneas baralhada para não parecerem exatamente iguais. Quanto a quem avalia, aí sim há verdadeiras alterações. Depois da comissão de 24 membros proposta em 2001 pelo PSD na oposição e depois da estrutura com o Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação proposta em 2002 pelo PSD no Governo, agora temos a solução PSD em versão oposição 2006, uma pomposa Agência Nacional para a Avaliação das Escolas, de que apenas se conhecerá uma direção composta por 7 personalidades de reconhecido mérito, eleitas pela Assembleia da República pelo método D'Hondt. É caso para dizer, senhoras e senhores deputados do PSD, entendam-se. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é certo que o atual governo do PS causou gravíssimos prejuízos à escola pública e por isso não quer, de modo algum, proceder a uma avaliação séria e rigorosa do sistema educativo português, nem com a lei do PSD, nem com qualquer outra. É certo que uma avaliação séria, rigorosa e profunda do sistema educativo português é um contributo importante para garantir a qualidade e a melhoria da escola pública. Mas não é isso que propõe o PSD, nem é a avaliação das escolas o problema central que hoje enfrenta o nosso sistema educativo. O que o PSD propõe é a manutenção de um modelo de avaliação baseado em objetivos de seriação e elaboração de rankings que promove a elitização das nossas escolas.
O que o PSD propõe é a insistência num modelo de avaliação que não se preocupa com a melhoria das piores escolas, antes promove o agravamento do fosso existente entre as escolas de alunos e zonas ricas e as escolas de alunos e zonas pobres. Aliás, nisso muito bem acompanhado pelo CDS, que no seu projeto de resolução nem sequer prevê uma única medida com vista à melhoria das condições das escolas com pior classificação. O que afinal fica demonstrado com este projeto de lei é que o PSD não é uma verdadeira alternativa ao PS e às suas políticas. Para lá das incoerências próprias de um partido que diz uma coisa na oposição e outra no governo, o que o PSD demonstrou ao longo destes últimos 4 anos foi uma completa falta de alternativas para a desastrosa política educativa do PS. Foi assim em relação ao modelo de gestão das escolas, foi assim em relação ao estatuto da carreira docente, foi assim em relação ao estatuto do aluno e também em relação ao novo regime de educação especial. E esta falta de alternativas, senhoras e senhores deputados do PSD, não se consegue esconder com este exercício demagógico que procuraram fazer em torno da avaliação das escolas. Disse.